Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia de estudo, um dia de busca da face de Deus através da palavra. Aqui é Valdirley Massola que fala. Somos integrantes da comunidade evangélica de oração de Ourinhos, da Kadosh. Estamos aqui trazendo mais uma reflexão a respeito da palavra de Deus, que tenho feito há algum tempo. E nós vamos estudar um pouco hoje a respeito do texto de Ezequiel, capítulo 7. Acho que é uma palavra bem oportuna pelo tempo que nós estamos vivendo. As pessoas não têm se atentado ainda, mas a verdade é que o juízo de Deus está sobre a terra. O juízo de Deus ele está manifestado em todas as nações. Se a gente vê o mapa hoje da peste que está atingindo o mundo nesse momento, podemos visualizar que nenhum país praticamente está livre dessa peste. Porque a peste também é uma das maneiras de Deus julgar a terra. E todo julgamento ela é proveniente da iniquidade do homem. Porque quando atingimos o nível de iniquidade, o qual Deus considera que é o máximo que se pode atingir numa sociedade, aí então há o julgamento de Deus. Esse texto de Ezequiel ele fala a respeito de Israel. O Ezequiel falando a respeito do fim, que seria o fim da terra de Israel. Só que toda a escritura, ela remete ao fato passado, que iria acontecer com Israel, e também trata algo de caráter escatológico, que pode acontecer com o mundo. E aqui fala assim, veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel. Esse aqui capítulo 7, versículo 2. Haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então aqui Deus começa pronunciando sobre Israel, que haveria um fim para Israel. E sabemos que houve um fim para Israel, que Israel ficou praticamente 2000 anos sem ser reconhecido como terra de Israel. Ou seja, foi tomado todo o direito de Israel e ele retornou-se a ser considerado uma nação em 1948, a qual também havia sido profetizado em Isaías. Agora fala aqui, o versículo 3, agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e julgarei segundo os seus caminhos, e farei cair sobre ti todas as suas abominações. Olha bem, Israel, que era o povo de Deus, que estava praticamente andando com Deus, todas as vezes que eles caíam em pecado, Deus de alguma forma manifestava a ira dele sobre o teu povo. Então ele fala que eu julgarei segundo os teus caminhos. A terra, nesse momento que estamos passando, isso é um julgamento de Deus, porque os caminhos do ser humano não têm andado de acordo com o que Deus quer para ele, de acordo com o que Deus planejou e de acordo com o que Deus deixou na sua palavra para que nós vivêssemos de acordo segundo a sua palavra. Então, o ser humano ele se desviou tão grandemente do caminho de Deus que ele não consegue nem visualizar que a ira de Deus está sobre essa terra. Ele acha que o vírus foi criado pela China, tá? Pode ser que seja, que por um erro humano isso aí se alastrou para o mundo e chegou agora, não pode trabalhar, não pode sair de casa, não pode fazer tal coisa. Há alguns anos eu tenho falado a respeito do juízo de Deus que está chegando sobre a terra. Deus ele tem me colocado no coração há alguns anos a respeito disso, desse juízo que está chegando. E eu ainda falo para você que esse aí é só a ponta do iceberg, porque o juízo maior de Deus ainda está para vir.
Então, por que Deus executaria esse juízo sobre toda a terra? Se a gente nós achamos que somos os mais civilizados da história, temos mais informação, mais tecnologia, somos as pessoas que estamos mais, no ápice do conhecimento. Por que Deus faria vir essa abominação, esse julgamento sobre a terra? Se a gente parar para pensar, toda a tecnologia que teve no mundo, que tem, se juntar todas, elas não aproximam 1 milímetro sequer o homem de Deus. Tudo que está sendo criado nesse mundo é para se afastar o homem de Deus. Para você ter uma ideia, hoje a maior dificuldade humana está sendo ficar dentro de casa, onde as pessoas têm que se suportarem, as pessoas têm que conviver, têm que conversarem, têm que, como diz, passar pelo momento desse juízo juntos. E quem mais na Terra conseguiria parar uma Terra, parar um planeta, se não fosse Deus? Quem conseguiria colocar você dentro da sua casa hoje? Quem conseguiria fazer com que você parasse do seu trabalho e buscasse um tempo de reflexão e arrependimento? Tudo que Deus faz é para que o homem se arrependa. E essa chance que Deus está dando para o arrependimento agora é para que coisas piores não venham. Mas também está escrito que o homem não se arrependeu. Então, a maioria não vão se arrepender dos pecados. As pessoas estão tratando esse momento com a limpeza da casa, o quintal, o jardim, colocando a vida dentro da casa em dia, assistindo mais televisão, estando mais no jornal, mais nas mídias sociais. E a mídia social, a gente vê que hoje é o canal de comunicação do ser humano com o mundo. Só que essa mesma mídia que pode nos conceder que a gente alavanque a nossa voz para o mundo, é a mesma mídia que também permite que a gente passe as informações da mentira, a informação do ódio, a informação ruim. Vocês podem ver as mídias que nos chegam hoje, de ataques, de divisão. Se você colocar algo a respeito de alguma coisa, sempre tem 1, 2, 3, 10, sei lá, depende da quantidade de pessoas que te seguem, que te admiram às vezes. Aí começa, na própria mensagem, começa a briga nos comentários. Então, nós vemos que a mídia, hoje, a mentira ganhou uma voz. Porque tudo que se coloca a respeito do ser humano, pensa-se que é verdade. E cada um com a sua verdade, lógico. Só que a verdade extrema, a verdade suprema, a verdade que governa é a verdade de Deus. E Deus sempre deixou a verdade para que nós pudéssemos ver. Mas o ser humano se afastou tanto de Deus que ele coloca a verdade única como uma verdade qualquer. Ele compara a verdade de Deus com a verdade da mentira. Pensa bem, você tem um Deus supremo, que é a mentira, que não consegue alcançar Deus, e ele quer que as duas caminhem junto. Ou seja, mesmo no erro, vamos falar um exemplo, as pessoas que defendem o aborto, eles defendem para que matem uma vida, né? Colocando isso como verdade da vida dela, para defender a pseudo-verdade, sendo que a verdade de Deus para preservar a vida. Então,
Deus, ele fala que julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Então, o julgamento de Deus é para que ele faça cair sobre cada pessoa, sobre cada povo, sobre cada nação, o juízo sobre todas as abominações. Ele continua falando aqui no versículo 4: os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os meus caminhos, sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Todas as vezes que nós falamos a respeito de juízo, a maioria das pessoas vem falar: mas e a misericórdia de Deus? E a misericórdia? Eles querem nos pregar o Deus amoroso, o Deus misericordioso, e não quer pregar o Deus que se ira, o Deus que faz questão da justiça, o Deus que faz questão da verdade. A misericórdia de Deus durou ou está durando até hoje. A misericórdia de Deus é ele abrir um tempo desse para que você buscasse a face dele, ou ele poderia acabar com o mundo, que nem ele acabou nos dias de Noé, onde fala que as pessoas continuavam na sua vida mundana, casavam-se, davam em casamento, quer dizer, eles continuavam mesmo os afazeres. Por exemplo, se você sai do serviço às 18 horas, se no último dia que você trabalhou, a ira dele tivesse vindo naquele dia sobre toda a terra, de Deus destruir tudo, aí a misericórdia de Deus teria acabado naquele dia. Mas não, Deus concedeu um tempo, colocou um medo sobre a terra, onde esse medo não importa se seja rico, se seja pobre, se seja qualquer raça, qualquer religião. Esse medo está sobre a terra. Deus permitiu que você ficasse 1 semana, 2 semanas dentro de casa. Qual a finalidade disso aí? Para assistir Netflix? Não, a finalidade disso aí seria para que você buscasse a face dele, para que você viesse se converter dos seus caminhos e buscasse a face de Deus, para que ele mudasse o veredito dele sobre essa terra. Infelizmente, não tem se visto isso. E algumas pessoas às vezes a gente posta alguma coisa na internet e eles se perguntam: mas Deus, os pastores não vão... Por que não ora para curar isso? Por que não ora para sarar? A questão é a seguinte: quando o juízo de Deus é manifestado, não existe oração que possa mudar os decretos dele, a não ser o arrependimento do povo. A única maneira de Deus mudar o decreto dele sobre uma nação é quando a nação se arrepende dos seus pecados e volta para Deus. Agora, quem vai se arrepender dos pecados se Deus não colocar um juízo que chega a ferir a alma, onde você não sabe se vai vir o mal sobre ti, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre os vizinhos, se você não sabe o lado que está vindo esse mal? Então, se Deus não colocar algo sobrenatural sobre a nação, sobre o povo, certamente que esse povo não vai se arrepender. Então, Deus fala aqui, o versículo 5, Ezequiel 7:5. Assim diz o Senhor: mal após mal, eis que vem. Então, certamente virá mais mal sobre essa terra, porque o povo não se arrependeu, porque o povo não quer saber de Deus. O povo prefere morrer e ir para o inferno do que dar o braço a torcer que eles estão errados e que Deus está certo. E isso é o fim do homem. É a soberba dele de achar que ele é algo mais do que Deus. Ah, não, mas eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus. Você conhece a Deus, serve a Deus como?
Você sabe como Ele quer que você sirva a Ele? Você está na fonte que é a Bíblia Sagrada? Ou você está naquilo que eu ouvi falar? Os meus pais eram, eu e continuo. Não, você tem que servir a Deus da maneira que Ele quer que você sirva. Então, fala que haverá fim, vem o fim e despertou-se contra ti. Terra brasileira, povo do mundo inteiro, o fim está chegando. Não é nesse momento. Temos alguns anos ainda que vai se intensificar o mal e o fim, para chegar ao fim. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Vem a tua sentença, ó habitante, versículo 7, da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não de alegria. Então, quando há discussões das pessoas hoje se devem trabalhar, se devem ficar em casa, se devem fazer isso, fazer aquilo, o certo é o seguinte, que vai chegar o mal sobre toda a terra. E não há quem saiba o que é certo hoje. Uma coisa é certa, é que o juízo de Deus está sobre essa terra. Os que vão morrer de peste, não sabemos o número, porque a misericórdia de Deus, Ele pode mudar o decreto dele, porque é Ele que pode fazer isso, né? A hora que Ele falar basta, acabou. Se Ele falar basta, o vírus, no mesmo momento, o vírus tem que parar, porque a voz de Deus, ele tem que obedecer. Então, vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria. Sobre os montes, agora em breve derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti as tuas abominações. Então Deus, ele está nesse texto aqui sobre Israel, ele está falando do furor dele, da ira dele, que ele vai cumprir contra essa nação, que ele cumpriu no passado, ele já cumpriu contra essa nação e hoje está cumprindo sobre a terra. Agora, para quem fala que se coloca no Deus misericordioso, o versículo 9, presta atenção, Ezequiel 7:9, os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Ué, e aí? Que é a misericórdia de Deus? A misericórdia que tanto pregamos. Como eu falei antes, isso é juízo. Juízo não tem misericórdia. Depois que o ladrão, o assassino, as pessoas que são condenadas na justiça, eles têm os argumentos dele enquanto ele está diante do juiz. Enquanto ele tem as provas, tem as testemunhas. Mas a partir do momento que ele é condenado, pode ser o melhor juiz do mundo, a pessoa mais boa de coração do mundo, ele sendo juiz, ele vai ter que dar a sentença. E a sentença para a terra, nesse momento, é que o juízo de Deus chegou. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Então, quando vem o mal sobre uma nação, sobre um planeta inteiro, Deus fala bem claro que sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Então, não adianta culpar o país, culpar a China, culpar outros países. Isso aí é a mão do Senhor que está ferindo a terra. Eis o dia, eis que vem, brotou a sua sentença. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Então aqui no caso de Israel, Deus tinha falado aqui que a violência que viria sobre eles seria a vara de Deus para juízo deles. Deus tem as maneiras dele executar juízo.
nesse caso aqui, ele começaria com a violência. Seria o cerco de Israel. Nem da sua riqueza, nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores e nem da sua glória. Então, quando o juízo de Deus chega, não resta nada. Hoje, ainda estamos encontrando alimentos, estamos encontrando, digamos, no restaurante, até estão entregando marmitas esses dias, lanches, né? Agora você imagina esses restaurantes, essas lanchonetes, todas sem o alimento. De você só ter a condição do que você tem na sua casa. Isso aí aconteceu com Israel. Eles eram uma cidade cercada, não entravam mercadores, como hoje as fronteiras se fecharam. Não saía nada, não saía ninguém, porque a violência pegava lá fora, como a cidade era cercada e a cidade estava cercada pelos inimigos. A violência estava lá fora. Aí eles tinham que suprir a sua alimentação do que eles tinham em casa. E chegou um tempo na história de Israel que eles começaram a comer os corpos das pessoas que morriam. Só ver um pouquinho a história, o que aconteceu. Porque a fome era tão grande, fala na Bíblia que vendia-se até carne de jumento, né? Vem o tempo, versículo 12, e é chegado o dia, que o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Então pensa nesse momento de que a peste está sobre a terra. Se a fome chegar, não sabemos ainda se a ira de Deus vai chegar até a fome, mas nesse caso aqui, de Israel chegou. Nada do que você tinha nesse tempo, ou hoje, se chegasse a fome, teria valor. Você poderia estar guardado a maior quantidade de dinheiro no banco, ou na sua casa, ou qualquer lugar, você não iria ter de onde se alimentar. Então fala aqui que o exemplo, se tivesse uma casa do lado da sua casa hoje, pensa na maior casa que tem do seu bairro, aquela casa dos sonhos, né? E o cara chegasse para você nos dias que o juízo de Deus estaria sobre a terra. Falou, essa casa, ela vale, sei lá, 500 mil. Eu estou fazendo por 30 mil reais hoje. Aqui fala que o que compra não iria se alegrar, nem o que vende. Não se entristeça, porque a ira de Deus estaria sobre todos eles. Então não adiantaria você comprar uma casa, porque você sabia que a ira de Deus estava ali, que praticamente todos eles iam morrer. É bem isso que Deus está falando. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Isso é juízo de Deus. Fala, nem que a pessoa vivesse 200 anos, ela não ia conseguir possuir aquilo que ela vendeu, porque a ira de Deus estava manifestada. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Olha que decreto de Deus. Deus falou, não vai voltar atrás essa profecia. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Ou seja, ninguém vai conseguir se fortalecer com seu próprio pecado. Tocaram a trombeta, prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Então Israel cercado, podia tocar a trombeta, podia ter as armas que fossem, mas ninguém nem ousava sair, porque o medo tinha tomado conta, a ira de Deus estava sobre eles. Fora, no versículo 15, Ezequiel 7,15, fora está a espada, e dentro a peste e a fome. Isso aqui é o que temos que escolher hoje. Temos que escolher a peste, que hoje está fora das nossas casas, graças a Deus. Temos que escolher trabalhar ou a fome. Então a fome hoje, para quem não, se a gente ficar mais um tempo sem trabalhar, ela vai chegar.
Então, o que você escolheria aqui, ó? Fora está a peste, fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo, morre a espada. O que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Então não teria uma opção boa nesse tempo aqui. Assim como nos nossos dias também não estamos tendo opções boas. Fica aquela luta, né? Sai de casa, pega o vírus, fica em casa, morre de fome. Como diz, um contra o outro, as pessoas colocando cada um seus argumentos, né? Mas cada um também sabe onde as necessidades deles apertam, onde as necessidades deles estão maiores. Se ela está disposta a ficar em casa e às vezes passar fome, ou se ela vai correr atrás do trabalho, ou se vai para a rua pegar o vírus. Então, se algum deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Então, tudo o que se passou com Israel foi por causa da iniquidade. A Bíblia é bem clara que fala que eles, aqui na frente, fala que eles, na soberba deles, eles pegavam as pedras preciosas deles e fabricavam objetos da soberba. E ainda o versículo 20, pode olhar aí, de tais pedras preciosas joias, fizeram seus objetos de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira. Entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa e aos perversos da terra por despojos. Eles o profanarão. Então, não adiantava você ter todos os bens, como hoje não adianta você ter todos os bens, que pode chegar o tempo de você não ter o que comprar. Pode ter todos os bens, pode não ter nada no mercado para vender. Pode ter todos os bens e pode chegar a peste na sua casa. Então, a esperança nossa hoje tem que estar toda baseada em Deus. Vocês, não sei se vocês viram esses dias, me parece que até as loterias estão suspensas por 3 a 4 meses, se eu não me engano. Você vê o que é a mão de Deus? Isso aí é para que as pessoas não botem nem a esperança no dinheiro que elas podem ganhar. Tem pessoas que vivem em função disso, né, buscando. A esperança dela está no dia que ela ganhar, no dia que ela conseguir tal coisa, no dia que ela for rica, o dia que ela recebeu uma bênção grande. O que Deus quer falar é o seguinte, que isso aí não importa mais. O que importa é você olhar para o céu, olhar para Deus, buscar a face dele. E ele fala aqui o 24, 7:24 de Ezequiel: farei vir os piores de entre as nações, possuirão suas casas, farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. Israel, que tinha uma certa intimidade com Deus, tinha os lugares que Deus instruía para que eles adorassem. Aí Deus fala que até os lugares santos deles seriam profanados. Vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Virá o 26, miséria sobre miséria, se levantará rumor contra rumor, buscarão visões de profeta, mas o sacerdote perecerá, a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, como acontece hoje. O presidente se lamenta, o príncipe se vestirá de horror. Ministérios, as pessoas não sabem o que fazem. E as mãos dos povos tremerão de medo. É o que acontece. Segundo o seu caminho lhes farei. Com seus próprios juízos os julgarei e saberão que eu sou o Senhor. Então, nação brasileira, você que tiver a oportunidade de ler esse capítulo de Ezequiel 7, saiba que a mão de Deus está sobre a nação.
E como eu tenho falado há algum tempo, isso aqui é somente o princípio. Esse é o princípio. Tem coisas muito pior para chegar sobre essa nação. Deus vai sacudir nessa nação de uma forma que todo o coração vai tremer de medo. Deus vai sacudir essa nação de uma forma que toda pessoa que se pregou contra Deus, ele vai ter que reconhecer que existe um Deus. Toda pessoa que falou contra as mãos de Deus vai ter que reconhecer que Deus está com juízo sobre essa terra. Então a recomendação de Deus é para que haja arrependimento. Esses dias é dias de arrependimento, é dia de bênçãos de Deus. Sabemos que ainda vai voltar ao normal isso aí, porque isso aqui não é o juízo final de Deus, porque o juízo final de Deus é a destruição completa e momentânea de tudo que está sobre essa terra. Mas isso aqui é o princípio das dores. E as dores, ela tendem a piorar, né? Tem um tempo de dor e um tempo de refrigério para ver a ação que essa dor que Deus causou resultou no homem. Um exemplo, se Deus colocou a dor sobre o homem, nesse momento houve arrependimento, Deus posterga o próximo juízo. Agora, se Deus colocou a dor, não houve arrependimento, Deus intensifica a quantidade do juízo sobre as nações. Então, tem que reconhecer que esse tempo é de Deus, que esse tempo Deus ainda está falando com o povo dele. Vocês veem na internet aí, dia e noite, pastores, missionários, mensagens de Deus, Deus querendo com que as pessoas se arrependam, que as pessoas venham buscar a face dele. Nunca se teve tantas igrejas fechadas e nunca se orou tanto. Então, busquem a Deus. Deus vai abrir ainda as igrejas para mais uma oportunidade para os homens. As igrejas todas estão fechadas. Então, Deus vai abrir as igrejas para mais uma oportunidade. E eu te falo para você, usa essa oportunidade para que possa Deus mudar os decretos dele sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que Deus os abençoe.